Todos nós temos uma vocação. A primeira vocação que nós temos é a vocação à vida, o chamado à vida. Somos chamados a existir e devemos todos os dias dar graças a Deus só pelo fato de existir, só pelo fato de estarmos vivos. Em segundo lugar, devemos agradecer a Deus por outro chamado muito bonito que Deus nos faz, chamados a sermos filhos de Deus, nossa vocação batismal. No mundo nós temos muitas pessoas, mas nem todos são filhos de Deus pela graça do batismo. Tiveram o privilégio de serem batizados, de serem cristãos, de fazerem parte desta igreja. Esse é o segundo chamado, a vocação batismal. Dentro da vocação batismal, existem outros chamados, as vocações específicas. Aqueles que são chamados para ser padres, outros para viverem uma vida consagrada como freira, como religiosa, outros consagram a vida pela causa do Evangelho. Vocação matrimonial, são chamados específicos. Mas dentro desses chamados específicos, todos nós somos chamados por Deus a estarmos com Ele. Deus nos chama somente para estarmos com Ele, para experimentarmos do seu amor. E aquelas pessoas que têm o privilégio, que têm a graça, que não têm medo do amor de Deus, elas abrem o coração a Ele, a este amor. E, consequentemente, são impulsionadas a pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu hoje. Nosso Senhor primeiro chamou para estar com Ele, e depois que eles fizeram essa experiência de amor, aqueles que foram chamados foram enviados para pregar o Evangelho. Pregar com palavras, mas pregar acima de tudo com atitudes, com atos. E nós hoje celebramos os 50 anos de criação da nossa paróquia do Sagrado Coração de Maria. O padre Valderi, quando celebrou os 50 anos de ordenação sacerdotal dele e os 50 anos da primeira missa, ele me recordou algo que eu achei muito interessante. Existe uma grande diferença da criação da paróquia, da criação do município, para a instalação da paróquia e a instalação do município. Vocês sabem mais do que eu, melhor do que eu. A paróquia e o município foram criados em datas distintas, mas tanto a paróquia como o município tiveram a instalação no mesmo dia, fevereiro do 58, foram instalados aqui, tanto a paróquia do Sagrado Coração de Maria, como o município de Morrinhos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero recordar algo muito importante para todos nós, a vida do nosso primeiro padre, Padre João Batista Ribeiro, nosso primeiro antecessor. E o padre Valderi escreveu alguns traços importantes da vida do Padre João Batista. E hoje, no dia dos 57 anos de criação da paróquia, quero recordar para aqueles que não tiveram o privilégio de ler esta vida interessante do Padre João Batista Ribeiro, primeiro pároco de nossa paróquia, ele que já faleceu. Peba, cônego, capitão e vigário. Os colegas do seminário chamavam-no de Peba. Algo folclórico ligado às suas origens. Ele é de Santana do Acaraú. A mim também os colegas se referiam chamando de Bodinho, disse o padre Valderi. Eu era da mesma região, Morrinhos, um distrito de Santana. Para o espírito brincalhão deles, nossa gente tinha como base de alimentação o peba, o bode e a cabra. Daí as referências folclóricas a qualquer um que fosse daqui, coisas do tempo. Então as pessoas naquele tempo brincavam com os seminaristas dessa região, chamavam deste nome exatamente porque eles comiam peba, bode, cabra, mas era apenas uma brincadeira que eles tinham lá dentro do seminário. Peba. A referência é sobre o padre João Batista Ribeiro, que tinha a honraria eclesiástica de cônego. Os colegas padres o tratavam também como capitão, pois ele assumira com muita competência a capelania militar no quartel da cidade, Sobral. Guardo dele uma maior referência.
Foi o primeiro vigário de minha terra, cargo que assumiu em 9 de fevereiro de 1958, ficando até 2 de fevereiro de 61, quando foi para a Diocese de Estância, Sergipe, numa experiência missionária, articulada pelo seu novo bispo, Dom Coutinho, que deixava Sobral e levava consigo, além do Padre Batista, Padre Aureliano Diamantinho, Padre Joaquim Antônio de Almeida, o único que permaneceu ali até o final da vida. Mesmo assim, vindo a falecer em Sobral de maneira repentina, por ocasião de uma visita que fazia a seus familiares. O Padre Batista saiu daqui então porque o bispo Dom Coutinho convidou para ele fazer essa experiência lá em Sergipe. E ele foi ser missionário lá em Sergipe com o bispo Dom Coutinho. Padre Batista, pouco depois, retornou de Estância a Sobral, só não voltando para o paroquiato em Morrinhos, porque o cargo havia sido preenchido pelo padre Fernando Aguiar Frota, já bem integrado à comunidade morrinhense. Como está em Ungidos do Senhor, de Aureliano Diamantino, nasceu aos 12 de novembro de 1926, sendo seus pais Joaquim Felipe Ribeiro Ponte e Maria do Carmo Ribeiro. Foi ordenado sacerdote por Dom José Tupinambá, na Catedral de Sobral, em 3 de novembro de 52. Aqui eu faço uma correção, foi 30 de novembro, acredito que a gráfica deve ter errado, foi 30 de novembro de 52. Sei da data porque foi no mesmo dia que o meu pároco falecido foi ordenado. Foi professor no seminário da Betânia e vigário de Cariré. Um dos últimos cargos a exercer foi de chanceler da Cúria Diocesana, tendo falecido no dia 1º de janeiro de 2002, com 75 anos, tendo o corpo sepultado em Santana do Acaraú. Em Morrinhos, onde eu, sendo seminarista, o acompanhava, ele cedo conquistou a amizade da comunidade. Uma das características dele era gostar de sair de casa para ficar conversando nas calçadas com as famílias. Muitas vezes nem se sentava, mas passava um bom tempo a conversar, sobretudo se a conversa, relatando o dia a dia da cidade, fosse alegre, levando a gargalhadas. Também se a roda de conversa fosse joguinhos entre amigos, onde ele, mesmo em pé, peruando, como se dizia na época, acompanhava as emoções próprias daquele doméstico esporte. Então aqui tem uma palavra própria chamada peruando. O Padre Batista gostava muito de conversar nas calçadas, ficava em pé, ficava dando gargalhadas das conversas a respeito da vida do povo da paróquia na época. De vida simples e humilde, sempre demonstrou desapego aos bens terrenos. Mesmo no pastoreio de uma paróquia pobre, em nenhum momento se percebeu nele avidez por dinheiro, mesmo que fosse necessário para suprir carências da paróquia. Meus pais comentavam admirados, se perguntando o que ele fazia para prover suas despesas ordinárias da vida paroquial. A sua pregação era do agrado dos ouvintes. Era de se esperar que ele fizesse alguma preparação anterior, mas sua pregação era mesmo de improviso. No entanto, ele fazia a sua fala com tal desenvoltura que, sem papel na mão, parecia estar lendo um texto sem interrupções. À força de repetir as ideias que tirava dos textos bíblicos lidos, alguns ficaram assimilados pelos fiéis da comunidade que passavam a citá-los. O Padre Batista, ele pregava tão bem e recitava tanto textos da Escritura que os fiéis da época gostavam de recitar, de dizer passagens da palavra de Deus que ele ensinava aqui no altar. Lembro-me de uma delas, que quando pregador, até sempre estou a ela me referindo, sem esquecer de lembrar que foi criada pelo Padre Batista, meu primeiro vigário.
Qual é a ideia? Em toda celebração do matrimônio presidida por ele, era só esperar. Na pregação aos noivos saía a sua definição de casamento: a difícil vida a dois. Já me cansei de observar. Não são poucos os que, ao ouvi-la, ficaram afirmativamente a balançar a cabeça, concordando. Padre Batista gostava de pregar, especialmente para os noivos, um tema: a difícil vida a dois, a difícil vida a dois, a difícil vida a dois. E os paroquianos do Padre Batista, não sei se tem alguém aqui que lembre, sempre concordavam, acenando com a cabeça, a respeito deste tema que ele sempre pregava para os noivos. Estive próximo do Padre João Batista. Além de irmão no sacerdócio, foi ele meu vigário, quando eu era seminarista em Fortaleza. Minha família toda mantinha para com ele uma admiração e respeito, laços mesmos de amizade. Nos últimos anos de sua vida, vividos em Sobral, me habituei a visitá-lo, quando nos sentávamos à calçada para conversar, também com outras pessoas da vizinhança que se aproximavam. Ele dava assistência familiar às suas duas irmãs idosas e à querida mãe, Dona Maria do Carmo, já bem idosa e viúva. Desta, ao falecer, participei juntamente com ele do sepultamento no cemitério de Santana do Acaraú. Não me esqueço do jeito simples e extrovertido que caracterizava o vigário dali, Padre Francisco José Aragão, que terminou os estudos de teologia no mesmo ano que eu, só que em São Paulo, seminário de Iporanga. Ele presidia a celebração das exéquias. Na hora mais solene do sepultamento da Dona Maria do Carmo, microfone na mão para falar alto, ele observava os coveiros tentando, com dificuldade, colocar o caixão mortuário na gaveta reaberta do túmulo. Rezando apressadamente, com o microfone na mão, iniciou o Pai Nosso, acompanhado pelos fiéis presentes. Depois de dizer o pão nosso de cada dia, sem interrupção completou, quase brigando em alta voz: eu já disse não sei quantas vezes, caixão de Sobral não entra neste cemitério. Padre Batista, na hora de enterrar a mãe dele, rezando alto, mas fez esse comentário aos coveiros, que caixão de Sobral, que é grande, não entrava nas sepulturas de Santana, que eram sepulturas pequenas, porque o cemitério é antigo. Muita gente sorriu do jeito tão natural e extrovertido do vigário, que continuou rezando: nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. De fato, só cortadas as laterais, o bonito caixão entrou no túmulo. Que em paz descanse Dona Maria do Carmo, aquela que tão bem cuidou de nosso Peba, do nosso cônego Batista, do nosso capitão, daquele que foi o primeiro vigário e grande amigo das famílias de Morrinhos. Eu quero pedir então a salva de palmas para o Padre João Batista Ribeiro e também para o Padre Fernando, eles que foram os primeiros a desbravar essas terras, essa paróquia do Sagrado Coração de Maria. Quero pedir também que vocês continuem rezando pela saúde do Padre Saraiva e também pela minha saúde, para que enquanto eu estiver por aqui a gente continue, não por nossos méritos, com nossas forças somente, mas conduzindo o povo de Deus que nos foi confiado nesta paróquia do Sagrado Coração de Maria.